Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo bom com vocês? Queridos paroquianos virtuais. Então, vocês estão ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem? Só para a gente começar? Ok, então vamos rezar? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, queridos paroquianos virtuais, filhos espirituais, eu posso dizer, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre os sacramentos da igreja. E eu vou explicar para vocês a motivação da nossa live de hoje. Então, vocês sabem, vocês que me acompanham aqui no canal, que eu falo muito sobre os sacramentos, porque é a matéria da teologia, digamos assim, que eu mais gosto, que eu mais estudei também e que eu vejo que é mais necessário, especialmente a confissão. E nos comentários, né, nos vídeos que eu faço, eu vejo muitos comentários, especialmente no sacramento da confissão, sobre a validade. Padre, eu fiz isso, será que foi válido? Será que deu certo? Né? Existe um problema de escrúpulo muito grande, às vezes, nos fiéis, e uma falta de informação. Na live passada, nós falávamos sobre abusos litúrgicos. Em uma outra live, há umas 3, 4 semanas atrás, nós falávamos sobre esse problema na igreja, né, de ultraconservadorismo, progressismo, né, e como é que eu posso falar? Modernismo. Então, essa confusão que nós vivemos hoje, às vezes os fiéis se sentem perdidos, né, porque escutam frases ou escutam ensinamentos vindo de leigos ou vindo de padres que não estão em comunhão plena com a Santa Igreja, ensinamentos que deixam vocês angustiados, né, especialmente sobre a validade dos sacramentos. Né? Então, eu queria conversar hoje sobre isso. A teologia da libertação, por exemplo, é uma das pragas mais terríveis que nós temos aqui na Igreja do Brasil e da América Latina. Né? Se Deus quiser, será extirpada. Então, queria logo no início da nossa live, né, do nosso vídeo, pedir a todos vocês que taquem o dedo no like. Isso é muito importante para você não esquecer depois, tá bom? Então, quando você dá like, o próprio YouTube divulga o vídeo, né, e torna ele mais visível para outras pessoas. Ok? Então, nós estamos ao vivo e eu queria explicar também, logo no comecinho da nossa live, outra questão que algumas pessoas, acho que umas 2 ou 3, reclamaram em algumas outras lives. Sobre o nosso modo de fazer live. Né? Padre, o senhor olha muito para as mensagens, né? O senhor dá pausas e tudo, isso desconcentra. Então, eu queria explicar também para vocês. Vocês que me acompanham há mais tempo, né? Já estamos aqui há mais de um ano, sabem, inclusive eu tenho um vídeo sobre isso, né? Que o nosso canal ele é improvisado, né? Assim, não é um canal profissional, né? Eu tenho 1001 coisas para fazer e também faço vídeos, né? E faço com muita alegria, com muito prazer.
né? Muito mesmo, né? Muita satisfação. Inclusive, até na minha folga, em vez de tirar folga, eu faço vídeo. Porém, eu sou só, gente, eu não tenho equipe, eu não tenho ninguém. Às vezes eu tenho irmãos que me ajudam, por exemplo, a fazer a capa, né, do vídeo, e pronto, né? Mais do que isso, não. Inclusive, agradeço muito, né, especialmente o Fabiano, de Horizonte, né, o Fletson, que é do canal Fugitivos, também me ajudou bastante várias vezes. Inclusive, se vocês quiserem conhecer lá o canal do Fugitivos, é bem legal. Então, como isso aqui eu não me considero um professor, isso aqui não me considero uma aula, então eu considero, como eu já falei em outras lives, que eu estou chamando vocês para sentar aqui na minha casa. Então aqui é a minha casa, não é meu estúdio, né? Isso aqui é a minha casa, aqui é a minha cadeira, é a santinha da casa paroquial, a minha biblioteca aqui atrás, né? Então nada de profissional, né? Digamos assim, é o encontro do padre com os fiéis, tá bom? Bora lá. A imagem de Jesus aqui é bonita, né? Tudo bom? O Catecismo da Igreja Católica. Um abraço aí para você não ficar triste. Então, gente, vamos lá? Então, hoje nós vamos falar sobre os sacramentos, mas eu queria abrir um parêntese no comecinho da live, sobre um assunto que eu queria até fazer um vídeo só sobre isso, mas eu acho que, coincidentemente, temos uma notícia muito fresca, no sentido que é de agora, meia hora atrás, uma hora atrás. E eu queria comentar essa notícia. Infelizmente, nós temos uma triste notícia, na verdade, né? Infelizmente, o conhecido, até famoso pelas redes sociais, Padre Rodrigo Maria foi reduzido ao estado laical, ou seja, ele não é mais padre. Então, havia um processo, né, várias acusações muito graves, muito sérias, e o Santo Padre o reduziu a leigo. Nesse caso, eu vou até explicar aqui na questão dos sacramentos, a pessoa, quando ela é padre, mesmo que ela volte a viver como leigo, ela continua sendo padre pelo caráter, mas ela é proibida de até mesmo ser chamada de padre. Então, nós não podemos chamar Padre Rodrigo Lettieri, por exemplo, que não é mais, né? Perdão, Padre Rodrigo Maria, né? Ou Padre o Roberto Lettieri, também foi reduzido ao estado laical. Então, ele tem os poderes sacerdotais. Por exemplo, a igreja diz que se ele estiver no hospital, por exemplo, se tiver alguém em perigo de morte e pedir confissão a ele mesmo, ele como leigo, vestido de leigo, etc., mas por ele ser padre, ele pode dar absolvição a uma pessoa que está em risco de morte. Entendeu? Então, é uma notícia triste, mas o que é que eu queria comentar com vocês? Eu não queria comentar sobre o processo do padre Rodrigo Maria. Acho bom a gente respeitar esses processos da igreja, porque são processos onde a igreja usa de muita caridade, de muita paciência. Nós vimos nos últimos anos vários padres, né, serem ou excomungados, né? Por exemplo, a gente teve um padre, acho que ano passado, 2 anos atrás, que foi excomungado aqui no Brasil, e temos padres que são demitidos do estado clerical. Então, esses processos são processos que correm em sigilo para preservar o próprio sacerdote, a imagem do sacerdote, a pessoa do sacerdote, né? Então, não são coisas que a gente deve publicar no Facebook, publicar na internet. Nós devemos ter um olhar de misericórdia. Quando a igreja chega a este ponto, né, no caso do padre Rodrigo Maria, ele pediu demissão, mas isso é normal. Quando a pessoa está em um estado avançado, no processo onde ele certamente será demitido, então ele mesmo pede demissão, né? Mas o que acontece?
a igreja, quando aceita um pedido de demissão dessa, ou quando ela mesma impõe uma pena, como a excomunhão, né, etc., faz com uma extrema caridade, faz com uma extrema paciência. Às vezes a gente se irrita com a paciência da igreja, porque a igreja às vezes espera anos até até determinar uma punição severa. Mas por quê? Porque espera a conversão do sujeito, espera a reconciliação do sujeito, espera para exaurir todas as defesas e todos os recursos, né? E, geralmente, quando acontece isso com um sacerdote, ou é porque ele cometeu um ato, por exemplo, quando é uma excomunhão, que não é o caso do padre Rodrigo Maria, ele não foi excomungado, ele continua católico, ele apenas é proibido agora de exercer o muno sacerdotal, e ele está dispensado, inclusive, do celibato, né? Então, querendo, ele poderia até casar. Mas, o que é que eu ia dizer? Me perdi. Então, quando a igreja chega a um extremo desse, normalmente quando é um sacerdote, por exemplo, ela vê a impossibilidade de uma mudança por razões psicológicas, tá? Por razões psiquiátricas ou psicológicas, ou razões de escândalo, né? Então, já foram várias tentativas sem sucesso, vários atos de desobediência reiterados, né? Tudo. Então, acaba. Agora, qual o contexto, padre? Bom, isso aqui não é um vídeo de fofoca sobre o que aconteceu, né? Eu acabei de dizer que a igreja usa de muita misericórdia, de muita paciência, e só em último caso que exerce uma imposição desse jeito, né? Ou aceita uma renúncia. Então, cabe a nós apenas rezar e também guardar o devido silêncio caridoso, né? Silêncio caridoso. Então, acho que é isso. Mas o que é que eu queria falar com relação a isso? Isso aqui é um parênteses da nossa live que eu acho muito importante. Desculpe se eu fugir do assunto, né, mas eu acho muito importante. O que é que eu queria falar com relação a isso? Eu queria falar uma coisa muito séria, eu queria que todos vocês prestassem muita atenção no que eu vou dizer aqui. Queridos irmãos, filhos espirituais, nós, católicos, não temos ídolos. Não existe idolatria no meio católico. Nós não idolatramos nem homens mortos, nem homens vivos, né? Nem pessoas que estão no céu. Nós veneramos os santos, né? Temos uma estima profundíssima pelos santos. Os santos foram honrados por Deus, e quem somos nós para não honrá-los? A prova de que os santos são honrados por Deus são os milagres que ele operam em vida. Então, quem sou eu para não honrar aquele a quem Deus derramou graças extraordinárias? E continua derramando, porque pela intercessão deles realizam-se milagres. Inclusive, é um dos pontos necessários para a canonização, é a realização de um milagre comprovado pela medicina, pela ciência. Mas nós não somos idólatras. O que é que significa? O que é que eu quero falar com isso? A nossa fé, ela deve estar num nível que nós ficamos tristes com a queda de um sacerdote, ficamos tristes com a queda talvez de um líder da igreja, de um catequista, de um ministro extraordinário, de um diácono. Ficamos, mas nós não nos abalamos na fé. Não nos abalamos na fé. Então isso aqui é muito importante. Eu queria que vocês alcançassem esse nível espiritual. Ficamos tristes? Sim. Lamentamos? Muitíssimo. Esperamos uma transformação de vida, uma plena reconciliação? Sim. Mas a nossa fé continua inabalável. Porque a nossa fé é posta em Jesus. Então tome muito cuidado com as idolatrias. Idolatrias a figuras eclesiásticas, por exemplo, bispos ou padres, tá? E idolatrias também com figuras leigas. Então eu vejo no Brasil uma onda de seguimento de pessoas leigos. Aqui eu não quero citar nomes, mas vocês devem saber a quem eu me refiro, né? Então existem várias pessoas que capitaneiam, né? Vou usar aqui essa palavra, né? Movimentos, grupos, associações, podem ser pessoas boníssimas, santas, né? Se forem santas, a igreja vai reconhecer no futuro.
mas eu vejo idolatrias a certas pessoas, a certas linhas, né? Então, não estou dizendo que as pessoas não são boas. Podem ser boas, podem ter coisas boas, tá? Mas nós não seguimos cegamente pessoas. Nós seguimos cegamente não, na luz da verdade, nosso Senhor Jesus Cristo e o magistério da igreja. Por mais que a pessoa esteja correta, se o magistério da igreja diz outra coisa, nós seguimos o magistério da igreja, porque ele é inspirado pelo Espírito Santo, né? Então, se você segue a igreja, você não erra, né? Isso aqui é muito importante. A live começa sempre às 8h30 da noite, nós mudamos o horário já há umas 3 semanas atrás. Ok? Então, quem chegou agora, taca o dedo no like, isso é muito importante. Exatamente, Carolina Rosa aqui está dizendo uma coisa bonita. Jesus disse que haveria de ter muitos escândalos. Então, nosso Senhor já tinha dito que haveria um escândalo. Sim. Então, ficamos tristes com os escândalos. As pessoas que se afastam da igreja, as pessoas que perdem a fé. Eu vou dizer um escândalo histórico tremendo. Lutero. Lutero era um padre, gente, era um monge. Era uma pessoa que deveria caminhar para a santidade. Mas ele desacreditou no poder da graça de fazê-lo santo. E ele criou uma religião para ele mesmo. E olha quanto mal esse homem fez. Mas se a gente pensar, era um padre. Uma desgraça aconteceu, e tem uns frutos terríveis até hoje por causa de um padre. E outros hereges, que nós tivemos na história da igreja, foram padres ou bispos. Decisão da igreja, cabe a nós aceitar. Cuidado com essa vai aparecer um dia no Facebook falando de perseguição. Gente, se nós somos católicos, nós estamos do lado da igreja, nós acreditamos nos processos eclesiásticos, nós acreditamos no Papa, nós acreditamos nas sentenças da autoridade competente. Tá? Então, se a autoridade competente diz, vocês vão ficar perdidos se vocês questionarem a igreja. É o protestantismo. E a gente vive um protestantismo católico. O que é o protestantismo católico? Eu acho que o professor tal está certo. Eu acho que o bispo tal está certo. Como é? Não existe magistério, agora eu sigo aquele que eu gosto? São Paulo falou lá, criticou duramente, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E São Paulo ficou irado, porque nas comunidades cristãs havia essa divisão. Um que seguia São Pedro, outro que seguia São Paulo, que fazia partido, fazia grupinho. E ele disse, nada disso, não foi Pedro que morreu por você na cruz, não foi Paulo que morreu, não foi Apolo, não foi Silas que morreu na cruz por você, foi Cristo. Nós todos seguimos a Cristo. Vamos parar de partidinho. E olha, é pecado você questionar a sentença da igreja a respeito de um padre e de um bispo. Se a igreja estiver errada em uma sentença, Deus vai julgar. Mas é pecado você questionar. Porque você não conhece o processo, você não conhece a pessoa, você não sabe a verdade. Então vamos parar por aqui. Jorge, você está cometendo um pecado gravíssimo, dizendo que a CNBB apoia o aborto. É um pecado gravíssimo contra os senhores bispos. É um pecado muito grave. Então, se lave sua boca com água benta, por favor. Certo? Então, repito aqui, nós temos pessoas que nós admiramos, que nós gostamos. Eu mesmo admiro muitas pessoas, muitos leigos que estão na internet, que estão na mídia, admiro, sigo. Às vezes eu não divulgo para não ficar feio pro meu lado, Enfim, eu sou padre, eu sou bem amarrado, Mas eu não idolatro ninguém, Então, eu amo a Santa Igreja e eu quero convidar você a ser católico, a seguir a Santa Igreja e as decisões da Igreja, as decisões do magistério. Isso é muito importante. Eu não estou com medo de divulgar não o Catecismo da Igreja Católica. Só que eu não lhe conheço, vou divulgar quem não conhece.
Maurício, seu pároco disse que o inferno não existe, deve ter um lugarzinho preparado para ele lá, né? Tomara que ele se converta antes de morrer. Então, vamos lá. Bora lá? Então, vamos para o assunto de hoje, que a gente já perdeu 20 minutos nesse assunto aqui do padre Rodrigo Maria. Né? Ex-sacerdote. Então, o que são os sacramentos? Os sacramentos são sinais sensíveis da graça de Deus. Isso é uma frase bem clássica, né? Você vai encontrar essa frase tanto no Catecismo de São Pio X. O meu Catecismo de São Pio X, tadinho, ele é bem surrado. Ele estava no carro quando eu sofri o acidente, eu consegui recuperar, mas ficou só o bagaço aqui, né? Então, você vai encontrar essa frase no Catecismo de São Pio X, o número 516, diz assim: pela palavra sacramento, entende-se um sinal sensível e eficaz da graça de Deus, instituído por Jesus Cristo para santificar as nossas almas. Eu gosto muito do Catecismo de São Pio X pela clareza e objetividade, né? Então, não é que eu não acredite, ou não siga, ou não estude, ou não leia o Catecismo da Igreja Católica. A mesma doutrina que tem aqui, tá? Porém, aqui, para mim, é mais simples, mais didático, mais direto, ok? Inclusive, esse catecismo aqui, ele não foi feito para os leigos, né? Ele virou um sucesso, mas ele foi feito para que os bispos e as conferências episcopais elaborassem catecismos como este. Mas ele fez tanto sucesso que aí, enfim. Mas vamos olhar o que é que diz também o Catecismo da Igreja Católica sobre a definição de sacramentos. Diz o seguinte, no número 1131, então quem tem o caderninho vai anotando. Os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais nos é dispensada a vida divina. Então, praticamente a mesma frase que tem aqui no Catecismo de São Pio X, dito de forma diferente. Os ritos visíveis, sob os quais os sacramentos são celebrados, significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Produzem fruto naqueles que os recebem com as disposições exigidas. Então, nós vamos falar sobre isso aqui, que o Catecismo da Igreja Católica estende mais um pouquinho na definição, fica um pouquinho mais profundo. Muito bem lembrado, né? O compêndio, o Santo Padre Bento XVI pediu que se elaborasse. Então, vamos lá. Então, o que é que são esses sinais sensíveis? Então, eu vou voltar aqui para o Catecismo, tomara que não se desmonte aqui, né? De São Pio X, para ficar mais resumido, mais sintético, né? Então, repetindo, número 516 do Catecismo de São Pio X. Pela palavra sacramento, entende-se um sinal sensível e eficaz da graça, instituído por Jesus Cristo para santificar as nossas almas. Então, no número seguinte fala assim: chamo aos sacramentos sinais sensíveis e eficazes da graça, porque todos os sacramentos significam, por meio de coisas sensíveis, a graça divina que eles produzem nas nossas almas, na nossa alma. Certo? Então, os sacramentos, pelos sacramentos, a graça da redenção alcançada por Jesus Cristo na cruz, uma vez por todas, ela alcança a nós no tempo e no espaço. Eu gosto muito dessa definição. Essa definição é do Padre Leonardo. Mas é bem interessante. Eu gosto de fazer essa comparação. Você sonharia em estar presente no Calvário? Sonharia em estar presente ao lado de Maria, contemplando Jesus crucificado, sofrendo aquela dor? Recebendo os respingos da água e do sangue que jorraram no coração de Jesus, que caiu em Nossa Senhora, em Maria Madalena e São João Evangelista? Bom,
a gente fica olhando o filme do Mel Gibson, né, e sonhando em estar ali, né, naquele momento. Então, o que acontece? Aquela redenção operada por Cristo, como Cristo é Deus, aquela redenção, ela é eterna. Então, alcança a eternidade. Ela não se limita ao espaço e ao tempo. Ou seja, aconteceu no ano 33. Porém, nós estamos no ano 2019 hoje, quando eu estou fazendo essa live. Aconteceu na Galileia, lá em Jerusalém. Mas nós moramos nas nossas cidades aqui no Brasil ou em alguns países do mundo onde você está vendo este vídeo hoje. Então estamos distantes no tempo e no espaço. Mas aquela graça de salvação, a salvação que Cristo conquistou por mim na cruz, alcança a mim, neste ano, neste século 21, e neste lugar onde eu estou, através da igreja, através dos sacramentos. Entendeu? Então, a graça, os sacramentos atualizam aquela graça da salvação para cada pessoa, para cada indivíduo, no seu tempo, na sua época e no seu lugar aonde ele está. Então, é participando dos sacramentos que você se coloca, mais uma vez, aos pés da cruz. Mas de modo mais sublime, de modo mais perfeito, digamos assim, mais profundo, mais sublime, perfeito, o sacramento da Eucaristia, porque a Santa Missa é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz. Então, de modo mais perfeito. Então, sempre que você pensar em faltar à missa, você pense, eu faltaria ao Calvário? Se eu soubesse que Jesus estava sendo crucificado aqui na minha cidade, em uma determinada hora, eu teria outra coisa mais importante para fazer? Está chovendo, chegou visita lá em casa, estou com a dor no pé. Você faltaria ao Calvário? Pense bem, né? Então, então vamos lá. Os sacramentos, vocês estão entendendo até agora? Eu queria que vocês me dessem um feedback se vocês estão entendendo essa relação que eu fiz do Calvário com os sacramentos. Ok. Então vamos continuar. Desculpa aqui a pausa. Então, gente, vamos continuar. Os sacramentos realizam aquilo que significam. Então, são sinais sensíveis da graça de Deus que realizam aquilo que eles significam. Vamos pegar a palavra sinal. Então, nós temos sinais. Por exemplo, o sinal de trânsito. O semáforo. O semáforo, tá? O semáforo vermelho, amarelo e verde. Quando o semáforo está vermelho, tá? O sinal de trânsito está vermelho, o que é que você tem que fazer? Você tem que parar o carro. Se você é pedestre, tem um semáforo para você. Quando ele está vermelho, você tem que parar. Correto? Então, o sinal, ele indica uma ação, uma direção, ele indica alguma coisa. A seta indica uma direção. O semáforo indica uma ação. Você tem que parar. Ok? Estão entendendo? Estão entendendo? Então, quando o sinal está vermelho, você que dirige, quando o sinal está vermelho, o seu carro para automaticamente, sim ou não? Não, né? Por que não para? Porque o sinal indica, mas ele não faz o seu carro parar. Ok? Então, essa é a diferença entre o sinal sensível do sacramento e o sinal de trânsito, os sinais mundanos. Porque o sinal do sacramento realiza aquilo que significa. Entendeu? Então, ele opera pela sua própria força. Ele não só mostra, mas ele realiza aquilo que ele está mostrando. Então, isso
é que significa essa definição de sacramento, que o sacramento realiza aquilo que significa, tá? Então, os sacramentos, eles se compõem de 3 elementos, tá? Vou usar essa linguagem aqui para você entender. Quais são os 3 elementos? Matéria, forma e ministro. Então, qualquer sacramento, são 7 sacramentos, né? Então, qualquer um dos 7 sacramentos, ele possui matéria, forma e ministro. Então, o que é a matéria do sacramento? É a coisa sensível. A gente não falava que os sacramentos são sinais sensíveis? Então, a matéria do sacramento é a coisa sensível. Por exemplo, no batismo. Qual é a coisa sensível do batismo? É a... Escreve aqui no comentário. Qual é a coisa sensível do batismo? É a água. Exatamente. Vocacionado, eu gostei muito da sua transformação, tá? De futuro vocacionado para vocacionado. Deus lhe abençoe. Ok? Então, a coisa sensível, a coisa concreta é a água. Na Eucaristia, qual é a matéria? Qual é a coisa sensível? É o pão e o vinho. Certo? Então, cada sacramento... Na confissão, qual é a matéria? Qual é a coisa sensível? No caso, na confissão, a matéria é algo espiritual, mas é sensível, né? É concreto. São os seus pecados. A matéria da confissão são os seus pecados. Tá? E por aí vai. Na crisma, imposição das mãos e o óleo. Né? Vamos lá. Então, tem a matéria, depois tem a forma. Então, o que é a forma? É o modo como se realiza aquele sacramento. Tá? Então, vamos voltar para o batismo. A matéria é a água. Qual é a forma? O padre coloca a água na cabeça da criança, dizendo: fulano, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, derrama 3 vezes água na cabeça da criança. Tá? Fulano, diz o nome da criança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esta é a forma de batizar. Derramando água na cabeça e pronunciando estas palavras. Ok? Existe o terceiro elemento, que é o ministro. Então, o que é o ministro? É a pessoa que tem o poder ou a autoridade de pegar a matéria, usar a forma e assim realizar o sacramento. Certo? Então, os sacramentos, eles não têm ministros iguais. Por exemplo, eu, padre, eu não posso realizar todos os sacramentos. Somente o bispo pode realizar todos os sacramentos. Né? Porque a ordem é apenas o bispo que pode conferir o sacramento da ordem. Apenas o bispo pode ordenar seminaristas, subdiáconos, diáconos, padres, e bispos, né, também, outros bispos. Ok? Vamos parar de chatar aqui, vamos prestar atenção no que eu estou dizendo, se vocês acham que eu estou falando interessante. Então, os sacramentos são esses 7. Vamos recordar quais são os 7 sacramentos? Vamos lá? Batismo, crisma, Eucaristia. Vou falar fora da ordem aqui, tá? Ordem, sacramento da ordem, matrimônio, unção dos enfermos e a confissão, né? Eu falei tudo misturado. Batismo, crisma, Eucaristia, confissão, ordem, matrimônio e unção dos enfermos. Então, esses são os 7 sacramentos. Sinais eficazes da graça de Deus. São sinais sensíveis, eficazes da graça de Deus. Uma outra característica importantíssima é que a Igreja proclamou infalivelmente, então é dogma, que estes 7 sacramentos foram instituídos por Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira direta ou indireta. Então, ou são palavras explícitas de Cristo, ou palavras, digamos, instituição que vem dos apóstolos, que por sua vez ouviram
da boca do próprio Cristo, ouviram ele realizar. Ok? Então nós vamos ver no Evangelho ou na prática dos apóstolos os 7 sacramentos. Tá? Esses 7 que eu falei aqui. Então, são sinais sensíveis, eficazes da graça de Deus que realizam aquilo que eles significam. Perifericamente aos sacramentos, ligados talvez aos sacramentos, mas que não são sacramentos, nós vamos ter os sacramentais. O que são os sacramentais? São instrumentos da graça de Deus que auxiliam na nossa santificação, tá? Mas não realizam a nossa santificação, auxiliam na nossa santificação, auxiliam no nosso caminho espiritual, vamos dizer assim. Então, o que são os sacramentais? São as bênçãos. Então, as bênçãos que o sacerdote dá, os objetos bentos, né? São sacramentais. As pessoas, então, os lugares, pessoas, objetos bentos, abençoados, são também fontes da graça de Deus, embora num nível inferior relacionado ao sacramento, porque o sacramento realiza uma graça de salvação, salvífica, necessária para a salvação, ou uma graça ligada à cruz. Tá? E os sacramentais são bênçãos, digamos assim, que nos fortalecem na fé, nos ajudam, mas nem são necessários, nem são essenciais para a nossa salvação. Nós vamos falar aqui da validade, tá? Então, até o tema dessa live é sobre a validade. Então, essas 3 coisas que eu citei para vocês, matéria, forma e ministro, feitas de modo correto, são necessárias para a validade. Então, como é que eu sei que um sacramento é válido? Se ele tem a matéria correta, a forma correta e o ministro adequado. Matéria correta, forma correta e ministro adequado. Então, isso é necessário para a validade, certo? Vamos voltar para o batismo. Então, qual é a matéria correta? Água. Não pode ser suco, não pode ser água de coco, não pode ser outra coisa. Água. Tá? Qual é a forma? Fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E qual é o ministro? Aqui tem uma coisa que eu também quero que você abra aqui uma chave no seu caderninho e divide, para você entender. O ministro, ele se divide em 2 categorias. Então, existe o ministro ordinário e o ministro extraordinário. 2 palavrinhas polêmicas aqui, em se tratando de rito romano, né? Então, ordinário e extraordinário. O que é o ordinário? O ordinário é aquele que é o comum, é aquele que é o próprio. Por exemplo, qual é o ministro próprio do batismo? Quem é que tem, pela sua própria natureza, a autoridade e o poder para batizar? O clero, ou seja, o diácono, o bispo e o padre. Seguindo a ordem, o diácono, o padre e o bispo. Então, pela própria natureza do sacramento da ordem, eles têm poder de batizar. Então, é o ministro próprio. Então, esse é o ministro ordinário. Padre, e o batismo pode ser feito por uma pessoa que não é diácono, nem é padre, nem é bispo? Sim, pode. Então, para o batismo existe o ministro extraordinário. Quem é o ministro extraordinário? Pode ser você. Porque em caso de perigo de morte, tá? A criança está sufocando, a criança está na incubadora, no hospital, não vai dar tempo para o padre chegar. Então, a mãe, o pai, a enfermeira, o médico, qualquer pessoa pode derramar umas gotinhas de água na cabeça da criança e dizer: Francisco, Maria, sei lá o quê, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Contanto que aquela pessoa, leigo que seja, pode até nem ser católica, aquela pessoa realize aquilo querendo fazer o que a igreja pretende ao batizar, ou seja, tornar aquela pessoa filha de Deus. Entenderam? Entenderam aqui? Então, o ministro, ele pode ser ordinário e pode ser extraordinário. Mas o ministro extraordinário é apenas aquele que a igreja permite que nas circunstâncias, tá? Por exemplo, a criança está morrendo.
Então, qualquer pessoa, qualquer leigo, a avó, a tia, o enfermeiro, o médico, pode batizar. Então, naquele momento, se torna um ministro extraordinário, porque a igreja dá essa liberdade. Padre, por que a igreja dá tanta liberdade assim para o ministro do batismo? Porque o batismo é necessário para a salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não for batizado, quem não crer e não for batizado, será condenado, ou não será salvo, né? Ok? Então, qualquer pessoa pode batizar uma criança em perigo de morte, né? Em perigo de vida, né? Assim, a criança está correndo risco de morte. Ok? Então, vocês entenderam essa história dos três elementos dos sacramentos? Matéria, forma e ministro. Então, cada sacramento tem matéria, forma e ministro. Ok? Então, isso aqui é muito importante. Vamos lá. Essas coisas são necessárias para a validade. Então, faltando a forma, o sacramento é inválido. Faltando a matéria, o sacramento é inválido. Faltando o ministro próprio ou extraordinário, né, naquela circunstância, o sacramento é inválido. Por exemplo, vou contar, eu não sou ministro próprio e nem extraordinário do sacramento da ordem. Então, não tenho o poder de ordenar um outro padre. Então, se, por exemplo, eu cismar, né, eu me tornar, Deus me livre quarto, né, eu me separar da Santa Igreja e eu, padre, inventar de ordenar outro padre, esta ordenação vai ser inválida. Entendeu? Porque, nesse caso, não existe ministro extraordinário. Nem eu, que sou padre, posso fazer isso. Eu não tenho poder para fazer isso. Não é possível isso se realizar. Entendeu? Então, eu quero que vocês entendam. Por exemplo, o sacramento da confissão. Se uma pessoa se finge de padre, hoje em dia qualquer pessoa finge de padre, né? Porque não usa batina, não usa nenhum sinal externo. Então a pessoa se finge de padre e consegue enganar um jovem ou uma jovem, né? Uma menina. Olha, eu sou padre, eu estou querendo, por exemplo, está batendo papo. Está aqui batendo papo, né? Nesses eventos de massa. E aí uma menina chega para um homem e diz assim, olha, eu queria tanto me confessar e não acho um padre. Aí o cara vira para ela e diz assim, olha que sorte, eu sou padre, sabia? Ah, é, eu sou padre? Eu sou padre fulano, da paróquia tal, sendo que é mentira. A menina vai e conta os pecados lá pro cara. E o cara diz, ah, muito bem, dá os conselhos, né? Deus te perdoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Aí inventa uma fórmula que não existe. Inválido, né? Não só inválido, como sacrílego, né? Que é simulação de sacramento, é passivo de excomunhão, certo? Então, é algo muito grave. Ok? Então, para a validade, é necessário esses três pontos. Agora, existem também as coisas necessárias para a liceidade. O que é a liceidade ou licitude? É quando uma coisa é feita de modo correto, de modo digno, de modo como a igreja determina que deve ser feita. E aqui é que alguns de vocês entram em confusão, porque veem uma coisa ilícita e pensam que ela é inválida, porque ela não está sendo feita corretamente. Ok? Por exemplo, quando eu falei sobre os padrinhos de batismo, quais são as normas para os padrinhos de batismo, teve gente que me perguntou, padre, os meus padrinhos eram juntos, não eram católicos, e aí o batismo foi inválido? Então, diante do que eu ensinei, se no batizado os padrinhos forem protestantes, forem juntos, amaziados, forem pecadores públicos, e os pais enganaram lá o padre e eles entraram lá como padrinhos. Esse batismo é válido ou inválido? O que é que vocês acham? Hein? O que é que vocês acham, pessoal? Ele é válido ou inválido? Por que ele é válido? Porque ele tem ministro, matéria e forma. O que é que seriam os padrinhos? Seriam coisas não essenciais para a validade do sacramento. Tá? São coisas necessárias para a liceidade, ou seja, para que ele seja feito do modo mais digno e mais correto. Então,
Foi pecado dos pais? Foi. Se o padre sabia e aceitou, ele pecou? Pecou também. Mas o sacramento se realizou. Ok? Entendido isso aqui? Não foi lícito. Então, se tem padrinhos que são indignos do ministério de ser padrinho, aquele sacramento não foi feito da forma lícita. Nós vamos ver aqui uma coisa interessante do Código de Direito Canônico. Então, para ser lícito, é necessário que o ministro, no caso o padre, o diácono, o bispo, realize o sacramento conforme os ritos prescritos pela Santa Igreja, conforme as normas estabelecidas pela Santa Igreja. Então, isso que torna o sacramento lícito. E as normas são estabelecidas pela Igreja e pela autoridade da Igreja, que é o Papa. Não é o fulano de tal raditrade que vai dizer que uma coisa é lícita ou ilícita. Quem diz que a coisa é lícita ou ilícita é o Papa. Porque ele é a autoridade competente para dizer a forma como deve ser realizado o sacramento. E aí é que a gente entra naquela outra live dos abusos litúrgicos. Então, vamos pensar que a missa mais avacalhada, Deus me perdoe, né? Mais blasfema que existe, a missa lá do boiadeiro, né? Missa lá com berrante. Tá? Então, vamos digamos que a missa tem bateria, entra povo dançando, vestido de índio, né? Aquelas coisas loucas que nós já vimos, o padre vestido de palhaço, coisas assim, blasfemas, terríveis, tá? Mas, na hora da consagração, lá em cima do altar, ou em cima, pode até ser no seu altar, em cima de uma cadeira lá, uma mesa velha qualquer, uma coisa improvisada, sem dignidade, na praia, tá? O padre sem paramento, bora lá, tá só com a estola por cima, eu já vi isso. Padre só com a estola por cima celebrando missa. Então, a coisa mais absurda, blasfema que possa existir. Mas, em cima lá da mesa, tem o pão de trigo e tem vinho de uva. E, na hora da consagração, o padre pega o pão e diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Eu não sei, porque faz tanto tempo que eu não celebro a missa ordinária que eu não lembro mais. Tá? Então pega o cálice e repete, diz as palavras que estão lá escritas no missal, que ele sabe decorado, e diz, pronuncia, pegando o pão, pegando o cálice. Então essa missa blasfema, cheia de erro, de abuso, enfim, o que for, ela é válida ou inválida? O que é que vocês acham? Infelizmente, a gente até queria que não fosse válida, mas ela é válida. Por quê? O que é que tinha lá? Quais são as 3 coisas necessárias para a validade do sacramento? Ministro próprio, tá? Então, qual é o ministro próprio? Que tem poder de realizar o sacramento? O padre, legitimamente ordenado. Então, ele estava lá. Estava sem túnica, sem alva, sem casulo, só de estola. Mas estava lá. Ele é padre. Matéria, pão e vinho. Que é aqui em cima lá daquela mesa, daquela cadeira, sei lá, a coisa mais indigna do mundo. Pão e vinho. Qual é a forma? As palavras da consagração. E, enfim, tomai todos e comer, isto é o meu corpo. Ele pronunciou estas palavras. Estava lá. Então, na hora que ele pronuncia estas palavras, se realiza o milagre. A missa está ali. Eu queria dizer uma coisa para quem fica dizendo, não vai para a missa nova, porque é ilícita. Ô seu pecadorzinho. Vou repetir a coisa que eu falei na outra live. Quem diz que uma coisa é lícita ou ilícita é a autoridade da igreja. Primeira coisa. Agora, para você que fica dizendo, eu não vou para aquela missa porque tem abuso litúrgico, eu quero dizer só uma frase para você. Uma coisa assim, que eu quero que você guarde no coração. Você não se sente bem naquela missa, você não acha digno de estar naquela missa, aquela missa incomoda você, mas nosso Senhor Jesus Cristo é tão humilde que Ele está lá. Ele não corre das mãos do Padre, Ele não sai correndo, Ele não tapa os ouvidos, Ele está lá. Ele está lá sendo, mais uma vez, talvez humilhado, cuspido, mas Ele está lá.
Ele está lá no meio de gente que está blasfemando, gente pecadora, gente que está comungando em pecado mortal? Sim, mas ele está lá. Jesus não falta essa missa. E você vai rezar o texto em casa porque você não quer estar nesta missa. Pense. Né? Voltando. Parem de falar sobre assuntos que não é da live, ok? Ok, então vamos lá. Então, para que o sacramento seja lícito, ele tem que ter a forma, os ritos, conforme a igreja determina. Também é necessário que o ministro, no caso o padre, o diácono, o bispo, estou falando aqui de modo genérico, ele tenha as disposições necessárias, por exemplo, ele esteja em estado de graça, ele não esteja em pecado mortal, esteja em estado de graça, ele esteja com piedade. Então isso faz com que o sacramento seja lícito, mas não invalida o sacramento se ele estiver em pecado mortal, porque não é esta a condição. A condição é que tenha um padre, não diz como ele está vestido, não diz qual é o estado da alma dele, porque é Cristo que realiza o sacramento através dele, entendeu? Então são aquelas 3 condições necessárias, somente aquelas 3 condições: matéria, forma e ministro. Como está o ministro? Está em pecado, está mal vestido. Então isso faz com que a celebração do sacramento seja ilícita, mas não inválida. Eu estou sendo claro, gente, porque eu acho que eu procuro ser muito claro. Eu estou sendo bem claro com vocês. Ok. Então, uma outra disposição necessária para ser lícito é a disposição do fiel, que vai receber o sacramento. Então, ele tem que ter a fé católica, né? Ele tem que ter a disposição de piedade, tá? Para a liceidade, certo? Então, isso aqui é importante. E eu quero estudar um pouquinho com vocês o Código de Direito Canônico, que é muito importante o que ele vai falar sobre os sacramentos. Então, no cânon 840, olha o que é que diz o Código de Direito Canônico. Os sacramentos do Novo Testamento, instituídos pelo Cristo Senhor e confiados à sua Igreja, como ações de Cristo e da Igreja, então, os sacramentos são ações de Cristo e da Igreja, constituem sinais e meios pelos quais se exprime e se robustece a fé, se presta culto a Deus, ao culto agradável a Deus, o mais sublime de todos é a missa, né? E se realiza a santificação dos homens. Então, a santificação dos homens se realiza através dos sacramentos. Por isso, muito concorrem para criar, fortalecer e manifestar a comunhão eclesial. Pula. Em vista disso, então preste atenção que isso aqui é importante. O mais importante é isso. Os ministros sagrados, ou seja, o diácono, o padre e o bispo, e os outros fiéis, em sua celebração, devem usar de suma veneração. Olha que palavra bonita o Código de Direito Canônico, né, as normas da Igreja, coloca em relação à celebração do sacramento. O ministro, ou seja, o padre, o diácono, o bispo, e os fiéis devem usar de suma veneração. É uma coisa sagrada, onde Cristo está tocando, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, está agindo através daquele ato. Então, suma veneração e devida diligência. Ou seja, todo cuidado, porque é uma coisa sagrada. Claro, eu só vou ter veneração e cuidado se eu tenho uma palavrinha de 2 letras muito importante, sem a qual ninguém se salva: fé. Então é por pouca fé ou falta de fé que exigem os abusos litúrgicos e as formas ilícitas dos sacramentos. Quanto mais fé tem o padre, quanto mais fé tem os fiéis, mais bonita, piedosa
e agradável a Deus é a celebração. Vocês concordam comigo? Ok? Então, vocês estão fazendo perguntas porque não prestaram atenção no que eu estou falando, tá? Sobre a validade. Validade dos sacramentos. Matéria, forma e ministro. O resto é tudo apenas ser lícito ou ilícito. Tá? Então, cano 841, que é muito importante. Estamos já acabando. Já que os sacramentos são os mesmos para toda a igreja e pertencem ao depósito divino, compete, presta atenção, compete unicamente a suprema autoridade da igreja. Quem é a suprema autoridade da igreja? O Papa. Aprovar ou definir os requisitos para a sua validade. Então, é o Papa quem determina quais são os requisitos para a sua validade, a suprema autoridade da igreja. E algumas normas não podem ser mudadas nem pelo Papa. Por quê? Porque são de instituição divina. Vocês têm que entender isso. Na igreja existem coisas que são de instituição eclesiástica, essas podem ser mudadas. E tem coisas que são de instituição divinas. Padre, as coisas que são de instituição eclesiástica são arbitrárias? Não. São feitas pela autoridade constituída da igreja, sob inspiração do Espírito Santo, e podem ser julgadas apenas pela autoridade da igreja. Vou dar um exemplo. A matéria do sacramento da Eucaristia, o Papa pode mudar? Não. Por quê? Porque é instituição divina. Foi nosso Senhor Jesus Cristo quem determinou o pão e vinho. Então pode aparecer bispo, padre, enfim, seja lá quem for, querendo trocar por café, tapioca, carajé. Se ele fizer isso, a missa é inválida, porque tirou a matéria é essencial para a validade. Então, nenhum Papa jamais poderá mudar a matéria, porque é instituição divina. Tá? Porém, a forma, os ritos, não é instituição divina. Nosso Senhor não escreveu o missal. Quem escreveu o missal foi a igreja, foi a autoridade da igreja. Foram os cristãos ao longo dos séculos que foram consagrando determinadas orações, determinadas palavras e determinados ritos. Então, a autoridade da igreja, cabe a ela e somente a ela determinar quais são os requisitos para a validade. Presta atenção, continua aqui o cânon. E cabe a ela, ou a autoridade competente, determinar o que se refere à celebração, à sua celebração, certo? Então, cabe apenas ao Papa determinar qual é a forma do sacramento. Tá? Qual é a forma do sacramento? Cabe ao Papa determinar, pela autoridade suprema da igreja, que é o Papa. Então, a celebração, a administração. Então, o Papa quem determina a forma de administrar o sacramento. Vou dar um exemplo. Antes de São Pio X, as crianças não podiam receber Eucaristia. Mas São Pio X, como a suprema autoridade da igreja, mudou essa norma e determinou que as crianças, a partir da idade da razão, podem fazer primeira comunhão. Então, é o Papa quem determina, ok? E a recepção lícita. Então, a recepção lícita, ou seja, quais são as disposições dos fiéis para que seja lícito a recepção daquele sacramento. É o Papa quem determina, né, a recepção lícita dos sacramentos. E também a ordem a ser observada em sua celebração. Então, todos os ritos, os passos, né? Como deve ser feito, que tipo de paramento, como o padre deve estar vestido, né? Enfim, todos aqueles ritos sagrados são determinados pela autoridade da igreja. E não cabe a nós questionar quando a autoridade da igreja muda. Você pode não gostar, você não pode questionar. Você pode não gostar. Não gostar, tudo bem, né? Você tem esse direito de não gostar. Mas questionar, dizer que é ilícito aquilo que a igreja diz que é lícito, é pecado. Né? Porque você está usurpando a autoridade que compete apenas ao Papa. Dizer que é
em matéria, digamos, em matéria eclesiástica. É claro que em matéria divina, nem o Papa pode mudar. Então, o Papa não pode determinar que um pecado não é pecado. E não pode fazer isso. Né? Ou não pode mudar a vontade de Cristo. A vontade de Cristo é que um homem se una a uma mulher. Essa é a vontade de Cristo. Então, ninguém pode mudar isso. Tá? Mas a forma do sacramento do matrimônio, que vai ser assim, que vai entrar noivo, vai entrar o noivo, né? Que vai ter o consentimento de um, daquelas palavras, não está na Bíblia aquilo ali, não é palavra instituição divina, a forma. Então, é a autoridade da igreja que determina qual é a forma. Tá? E quando a igreja determina, aquela forma se torna lícita e válida, porque somente a autoridade da igreja tem poder para determinar que o sacramento é lícito e válido. Entendeu? Entenderam? Então ficou claro isso? Então, gente, para terminar a nossa live, vamos aqui dar uma repassada nos sacramentos todos, para você não ficar com nenhum escrúpulo. Batismo, o que é necessário para o batismo ser válido? Matéria, qual é a matéria do batismo? Água. Forma, aquelas palavras do padre ou do ministro. Ministro que eu digo é o diácono, o bispo, ou em caso de perigo de morte da criança, qualquer leigo. Fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Derramando água na cabeça da criança, né? No corpo da criança. Ok? Matéria, forma, ministro. Vamos lá. A crisma. Qual é a matéria? A imposição das mãos do bispo e a unção com óleo. Qual é a forma? Então, a fórmula, que eu não sei, que eu nunca fiz crisma. E quem é o ministro? O ministro é o bispo. Mas a crisma admite um ministro extraordinário. No caso, o padre pode crismar se o bispo autorizar. Tá? Então, tendo o fiel, que é a pessoa, né? Aliás, o fiel recebendo a imposição das mãos, a unção com óleo na testa, e o ministro, no caso o bispo ou extraordinariamente o padre, então a crisma está feita. Todas as outras coisas, se tiverem erradas, tornam o sacramento ilícito, mas não inválido. Eucaristia, o que é necessário, é essencial. Matéria, pão e vinho. Forma, as palavras da consagração. Ministro, o padre ou o bispo. Se for um diácono, é inválido. Se for um leigo, é inválido. Não só inválido, mas sacrílego, porque a simulação de sacramento é um sacrilégio. Confissão, não fique em crise. Qual é a matéria da confissão? Os seus pecados confessados, estando arrependidos. Arrependidos de modo perfeito e imperfeito. Qual é o modo perfeito? Arrependidos por amor a Deus. Qual é o modo imperfeito? Arrependidos por medo do inferno. Vocês estão me acompanhando, gente? Pararam aqui o chat, todo mundo parou. Estão me acompanhando? Travou aí alguma coisa? Ok, então é só, não precisa mais falar nada não, precisa falar nada não, só para saber. Então, está falando Eucaristia, né? Pão e vinho, sacerdote, palavras da consagração. Confissão, os seus pecados, então você tem que falar os seus pecados. Se você é mudo, você pode escrever, tá? Se você não sabe a língua do padre, pode ter um intérprete, mas os pecados do padre tem que ser pronunciados para o padre. Seus pecados arrependidos, confessados. O ministro, quem é o ministro do sacramento da confissão? O padre ou o bispo, somente o padre ou o bispo, nenhum outro pode ser. E a fórmula da absolvição. Padre, qual é a fórmula da absolvição? No rito ordinário. Eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existem outras orações envoltas, né? Que eu não lembro mais o que é. Como é? Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho. Então, ali são orações que fazem parte, mas não é essencial. O essencial é o padre dizer, eu te absolvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Certo?
Isso aqui é importante. E pronto. Ah, padre, eu não cumpri a penitência. Não faz parte da essência do sacramento. A essência do sacramento é a matéria, os seus pecados arrependidos e confessados, o ministro, que é o padre ou bispo, e a forma, que é as palavras da absolvição. Ok? Já fiz as regras da crisma. O que mais? O matrimônio. Então, o matrimônio, o matrimônio é bem complicado, né? Porque tem várias normas emanadas pela própria Santa Igreja que tornam o sacramento do matrimônio inválido. São muitas normas, não é o tema da live. Seria importante um canonista, né? Eu sei, mas assim, são nuances. Mas, por exemplo, então vamos lá, a matéria. A matéria são os próprios noivos, os corpos dos noivos, né? Então eu não posso casar com uma pessoa morta, não posso casar com uma cabra, né? Como sacrilegamente, tem gente aí nessa ideologia de gênero, né? Casando até com bicho. Então, os corpos do noivo, um homem e uma mulher, um varão e uma varoa, né? Vir, né? O varão e a mulher. Então, essa é a matéria. A forma, as palavras do consentimento. Eu te recebo como minha legítima esposa, te prometo ser fiel na saúde e na doença. Aquelas palavras lá que podem ser essas ou podem ser outras conforme o rito, tá? Por exemplo, o padre pode perguntar: você, fulano, aceita Cicrano como seu legítimo esposo? Ela vai dizer sim, né? Vice-versa. Então tem várias modalidades. E quem é o ministro do sacramento do matrimônio? Vamos lá ver quem acerta. Coloca aqui nos comentários. Quem é o ministro do sacramento do matrimônio? Exatamente. Então, é o único sacramento que o ministro próprio são os leigos. Então, são os noivos. É o noivo e a noiva que fazem o consentimento, as palavras do consentimento, que são os ministros do matrimônio. Então, tendo um homem ou mulher, né, um noivo ou a noiva, e a igreja dá várias exceções, até por procuração, mas enfim, deixa para lá. Tendo um homem ou mulher, um noivo ou a noiva, com as disposições requeridas pela igreja. Por exemplo, tem disposições que são essenciais, sem as quais o sacramento é inválido. Por exemplo, o casal, ambos têm que querer ter filhos. Então, o casal que casa sem querer ter filhos, o casamento é inválido. Não é que é pecado, é inválido. Então, tem que querer ter filhos, porque faz parte da essência do sacramento. Tem que prometer de coração e com sinceridade fidelidade até o fim da vida. Então, casar dizendo se não der certo, separa, o sacramento é inválido. Tem que ter também maturidade psíquica para realizar este tipo de consentimento. Então, uma pessoa bipolar, uma pessoa neurótica, esquizofrênica, ela não contrai sacramento validamente. Tem que ser um consentimento livre. Então, por exemplo, eu casei porque eu estava grávida, meu pai ia me matar se eu não casasse. Então, isso não é um consentimento livre. Logo, o sacramento é inválido. Eu casei porque fui roubada, né? Fui fugida. Então, tem várias outras coisas. Então, tem que ser livre, tá? Então, extraordinariamente, então, é necessária a presença do ministro autorizado. O ministro autorizado da igreja, ordinário, é o diácono, o padre ou o bispo. Agora, extraordinariamente, uma questão muito excepcional, pode ser uma outra pessoa, contanto que tenha autorização do bispo para realizar. Mas isso é uma coisa muito extraordinária, tá? Vamos lá, na ordem. Então, todo sacramento tem isso: matéria, forma e ministro. Então, ministro, bispo, a matéria, a imposição das mãos e a oração consecratória, né? A unção dos enfermos, ou a extrema-unção. Está lá, é o óleo que o padre unge em diversas partes do corpo, pronunciando as palavras do ritual. Então, fora disso, gente, não entre em crise, né? Qualquer outro detalhe que possa ocorrer na celebração do sacramento,
que seja, digamos, um abuso litúrgico, que seja um erro litúrgico, etc., mas que não toque esses 3 pontos que eu falei, não invalidam o sacramento. Então, não interessa se você se crismou em pecado mortal, não interessa. Tá? Quer dizer, é ilícito, tá? Foi pecado, mas o sacramento é válido, porque tinha matéria, forma e ministro. Então, sempre lembre, matéria, forma e ministro. Matéria, forma e ministro. Tá bom? Então, vamos terminar a nossa live, né? Espero que vocês tenham gostado. Vamos colocar aqui a cidade de onde você assistiu a live hoje, para a gente dar um alô, rapidinho. Então, um grande abraço para os meus paroquianos de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Barbalha, no Ceará, Juiz de Fora, Itaúna, Fortaleza, Jacareí, Cuiabá, Nova Friburgo, Itapetinga, Ourinhos, Timon, no Maranhão, Dublin, na Irlanda. Nossa, muito prazer, é a Lara. Santo Amaro, da Imperatriz. Onde é que fica isso? Rio de Janeiro, Esteio, no Rio Grande do Sul. Itaúna fica aqui em Minas, para quem não sabe. Ituverava, São Paulo, está sempre aqui. Lençóis Paulista, Presidente Prudente, Nova Esperança, no Paraná. Campinas. Carnaubal, lá no Rio Grande do Norte, não é isso? Carnaubal? Né? Marineide. Um abraço aos nossos irmãos do Rio Grande do Norte, do Ceará também, do Nordeste, Arapiraca, de Alagoas, Brasília, Divinópolis, aqui em Minas Gerais, Janaúba, em Minas Gerais, Imperatriz do Maranhão. Então, aquela palavra fica em Santa Catarina, mas aí eu já não sei qual é a cidade. Então, um abraço para os irmãos de Portugal, aqui em Chaves. Grande abraço para os irmãos de Portugal, de Santarém, o pessoal de Curitiba, Lauro Miller, Santa Catarina, Bernardino Batista, na Paraíba, Macaé. Olha, então quero dar um abraço, estão nos assistindo, tá bom? Então, a Stefanita e o Anderson são amigos que eu fiz o matrimônio deles. Um grande abraço. Afogados de Ingazeira, no Pernambuco, Petrópolis, Giraldo Ponciano, no Alagoas, Taubaté, Santa Rita, na Paraíba, São Luís, São João del Rei. Estou devendo uma visita lá em São João del Rei. Eu já fui em São João del Rei, mas não me encontrei com vocês lá, né? Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado da live. Eu peço que quando a live encerrar, vai ficar os comentários, que não são esses do bate-papo aqui. Então, se você tem perguntas, coloca lá nos comentários, porque eu não tenho como responder no bate-papo, mas eu posso responder nos comentários da live. Então, não se esqueçam de tacar o dedo no like, isso é muito importante, né? E vamos continuar a nossa campanha dos 100 mil inscritos. Queremos chegar até Pentecostes, uma meta bem ousada, né? Não sei se a gente consegue. 100 mil inscritos no nosso canal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então vamos dar a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco e com teu Espírito. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.